Olá! Estamos aqui para mais um Diálogos LGBTI da BGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. E hoje, esse diálogo LGBTI da BGLT vai ser muito babado, porque nós vamos falar sobre o arco-íris indígena. É isso mesmo, tem arco-íris entre indígenas e nós estamos aqui com um mega convidado que já está entrando, tá bom? Quero pedir desculpas, a última live a gente não conseguiu deixar salva, na verdade eu não consegui deixar salva no nosso Face, e eu não consegui deixar salva, gente, porque ele acabou de chegar, o nosso convidado, eu vou chamar, porque a gente tem um programa que baixa, e aí eu acabei perdendo o time e não consegui baixar, então peço desculpas pela nossa última live não tá no Facebook, tá, gente? Peço mil desculpas e eu já vou chamar essa delícia aqui pra conversar com a gente. Vamos lá. Ai, meu Deus, cadê? Tá aqui. A Jajara. Eles vão a Jajara, é da aldeia Lagoa Quieta, da terra indígena Ará. Opa! Oi, meu amor, tudo bem? Olá, tudo bom? Um prazer te conhecer mais um pouco. Nos falamos no WhatsApp, agora eu tô te vendo aqui pelo Insta. Espero que isso se estenda para outros momentos, mas é uma delícia ter você aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. Você consegue me ouvir? Consigo te ouvir e te ver muito bem. E você? Ok. Sim, estou ouvindo e entendendo muito bem também. Muito obrigado pelo convite, viu? Nós que agradecemos, porque nós, do movimento, precisamos ouvir sobre essas pautas. Elisvan, a gente está debatendo vários diálogos e a gente está tocando temas que o movimento LGBT de recentemente para cá vem abordado. Alguns a gente não tem abordado ainda com profundidade e a gente está trazendo à tona. E a pauta indígena é uma delas, né? E aí é bom a gente ter você aqui conosco. É bom para a BGLT e o movimento LGBT vocês terem aceito esse convite. Ok. Eu estava te apresentando, eu vou começar a te apresentar, e aí tu segues que eu sei que tem mais coisa, tá bom? Tá Eu bom. estava falando que essa delícia aqui é Elisvan Guajajara. Ele é da aldeia Lagoa Quieta, da terra indígena Araribóia, no Maranhão, e ele é um dos fundadores do Mídia Índia. Conta pra gente o que é isso, Elisvan? Olá, gente. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Em nome da BGLT, em nome da minha amiga que está aqui, convidou para esse bate-papo. E a gente... eu sou o Elisvan Guajajara, como foi apresentado, sou da terra indígena Araribóia, né? Sou jornalista formado pela Universidade Federal do Maranhão e recentemente atuo aí na capacidade de dar visibilidade à luta dos povos indígenas. Porque por muito tempo nós fomos tutelados, por muito tempo tentaram nos calar. E hoje, através da Mídia Índia, que é uma rede de comunicação, a gente vem contar ao mundo a nossa história, mostrar a nossa realidade. É contar a nossa história como ela realmente deve ser contada. O Mídia Índia hoje é um coletivo de comunicação composto por 10 jovens indígenas de povos diferentes. São pessoas que querem contar a realidade para o mundo, mostrar a realidade do Brasil, porque nós somos 305 povos, falamos mais 274 línguas e o Brasil ainda desconhece essa riqueza cultural e tradicional que é a resistência dos povos indígenas no Brasil. E a Mídia Índia hoje, ela traz esse potencial, né? Ela traz isso para dar visibilidade para os veículos de comunicação. Porque quando se trata dos veículos de comunicação, ele só se refere a nós, povos indígenas, do lado negativo. E a gente vem contar essa história, essa riqueza, essa resistência de 520 anos de luta que nós, povos indígenas, estamos enfrentando atualmente com esse atual governo que não aceita e não respeita os nossos modos de vida. E nós temos várias frentes de luta, e uma delas é a comunicação. E através da Mídia Índia, juntamente com o movimento indígena, juntamente com as lideranças indígenas que lutam pela defesa da Mãe Terra, que lutam pelo nosso território preservado verde, a gente conta, através das redes, as histórias das especificidades e da luta dos povos indígenas do Brasil. Primeiro, parabéns. Tu tá falando, eu tô ficando arrepiada aqui.
Para que a galera que está nos assistindo, e aí eles vão, só para te apresentar, tem muita gente que são das afiliadas da BJLT. A BJLT é uma rede que ela filia outras redes. Diferente de outros movimentos que filiam pessoas, nós filiamos redes. Redes Sim, LGBT, Brasil afora. Tem muita gente dessas redes, mas tem muita gente que não é de uma afiliada que segue a BJLT. E para que esse povo saiba e linke, a gente falou aqui sobre branquitude e depois sobre intolerância religiosa, para a gente ver como está linkado. Essa sim, branquitude que coloca lá fora, que acha tranquilo, né? Que tem que tirar da terra da reserva por causa do minério, por causa de vários problemas. E sim, aí, para a gente ver como uma pauta, ela está linkada à outra. A gente não sim. está separado, né, de tudo. Mas conta pra gente, e aí eu, antes de falar contigo, eu fui conversar com algumas manas e falei assim, o que tu queria saber, né? Vamos lá, o que você perguntaria para um índio, né, que faz movimento LGBT, que está aí com a bandeira do arco-íris atrás, o que você perguntaria? E aí eu elenquei aqui algumas perguntas e né, com certeza no nosso papo vão surgir outras. Sim, sim. Mas aí, a primeira que eu listei foi, como é ser gay, ser lésbica, ser trans na tribo indígena? Então, só para esclarecer para as pessoas, para todos que estão nos assistindo, né? Vários termos são usados hoje para se referir a nós indígenas. E muitas comunidades meio que não conseguem usar muito o termo tribo. A gente gosta muito de aceitar povos indígenas ou etnias. Né? Assim, eu sei que essa mesmo para as pessoas poderem ficar atentas a isso também. Mas assim, se a gente não, a gente, como que eu posso falar? A gente tem hoje um coletivo que se chama Tibira, que são indígenas LGBT. Tibira foi o primeiro caso de homofobia registrado no Maranhão, onde foi o indígena que foi brutalmente assassinado, né, em São Luís, que teve o seu corpo, né, tirado através de um canhão, onde parte do corpo caiu às margens de São Luís e a outra parte ficou esbagaçada. Acho que muita gente conhece essa história, conhece essa realidade, o contexto de toda essa história. E hoje o Tibira é um coletivo formado por jovens LGBTs indígenas que trazem, né, a vivência hoje das comunidades, das bases que existe hoje LGBTs indígenas. A gente fala, nós indígenas, a gente não se define como gay, como bi, como sapatão ou como lésbica. Tem outros povos que têm a sua definição, mas nós somos seres humanos, nós gostamos de pessoas. Nós amamos pessoas, nós relacionamos com pessoas. Eu não vou chegar aqui e falar para você, eu sou gay, eu sou bi, eu sou... Não, eu gosto de pessoas. Eu pego mulheres, eu pego homem, eu posso pegar qualquer pessoa, assim, a gente gosta de pessoa. Então não é uma definição, não é uma definição específica. Tanto que é uma coisa que a gente está em debate ainda também, nós enquanto coletivo, de mostrar que não é um gay indígena, não é o LGBT indígena. Nós somos pessoas normais. A gente gosta de pessoas, né? E as pessoas precisam entender isso, que o amor prevaleça, que tenha menos ódio, que as pessoas consigam entender que hoje existem povos indígenas que gostam da pessoa do mesmo sexo, do sexo, que tem aquela relação, que sentem prazer com aquela pessoa do mesmo sexo. E as pessoas hoje, é um assunto muito delicado de se conversar, mesmo dentro dos territórios indígenas, é uma coisa bem delicada, mas é uma coisa que a gente está ocupando esse espaço. A gente tem um coletivo aí que está levantando essa bandeira, está trazendo as discussões para os territórios indígenas, para conversar com os caciques, conversar com as lideranças e mostrar que hoje esses indígenas eles existem e eles querem apenas ter respeito. Querem apenas ter o respeito, continuar valorizando sua cultura, continuar valorizando a sua língua materna, continuar valorizando a resistência de um país homofóbico, porque a gente tem um país homofóbico. E nós, indígenas, sofremos preconceito duplo por gostar da pessoa do mesmo sexo e por ser indígena. Então a gente sabe que existem inúmeros de preconceitos hoje. Né? E a gente faz essa luta hoje de resistência por Tibira, por Dandara e por milhares de outros travestis, por milhares de outros homossexuais que são brutalmente assassinados e vão apenas para as estatísticas. E a gente vem dizer para isso que nós, povos indígenas, estamos aqui para somar, para se unir ao movimento LGBT, sabe, do mundo todo, que a gente possam se entender, que vocês possam compreender também o lado dos indígenas, que vocês possam estar chamando a gente para que possamos construir juntos uma luta democrática, uma luta que seja beneficiada a todos, por igualitário, sem tirar membros, sem tirar
qualquer outra pessoa, porque a gente vê muitos coletivos indígenas hoje, aliás, muitos coletivos LGBTs que existem hoje no Brasil, não indígenas, tem muitos que brigam entre si. São pessoas que se rotulam muito. E não é isso, gente. A luta é uma só. A luta é em defesa do amor, é em defesa da paz, é em defesa de que nós possamos viver bem, que nós possamos prevalecer resistindo nesse país, resistindo a todos os retrocessos que estamos enfrentando. Então é afirmar que a luta do movimento LGBT indígena é a luta que prevalece a vida, é a luta que prevalece a todos por um bem viver, onde todos possam viver em paz em seus territórios, convivendo com a pessoa do mesmo sexo, convivendo com a pessoa que te faz bem, dizendo que o amor é muito mais valioso do que o ódio que corrompe hoje milhares de brasileiros em todo o Brasil, em todo o mundo, na verdade. Maravilha, meu amor. Alguém perguntou aqui, Vinícius, se não me engano, pergunta, ele fala sobre como é gostar de pessoas, isso não diminui a visibilidade das lutas? Será que a gente não reconhece as diversidades? Como combater a homofobia se não reconhece as diversas sexualidades? Pelo que eu entendi, a gente não está desconhecendo lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual, você mesmo coloca, né? Sim. A luta pelas travestis, de todas as travestis, todas as transexuais, mas vocês se colocam como pessoas que amam, que também são seres humanos. Isso diz muito, inclusive, sobre a nossa relação né, com os povos indígenas, a nossa relação com os povos indígenas aqui no Brasil, né, e no mundo. A gente... E como as pessoas heterocis olham pra gente e tiram a nossa humanidade. Porque elas olham pra gente e pensam, é uma travesti, é um monstro, é coisa do Satanás. Ela te tira do lugar da humanidade. Eu acho que essa mensagem de que somos humanos, né, nos coloca no lugar da humanidade. Sim, parabéns. Sim. Obrigada pela Obrigado. Teve uma outra pessoa também aqui na live que perguntou como é que está sendo esse período de isolamento social para vocês. Então, essa questão do isolamento social, porque nós, povos indígenas, temos costumes de fazer tudo na coletividade. Então, tem vários povos indígenas que fazem dança de toré, fazem tradições de dança cultural do seu povo. A gente costuma dividir cocá, dividir cachimbo, dividir a cuia. Então, para a gente, esse isolamento social é uma coisa diferente, é uma coisa que parece coisa de outro mundo. Porque a gente tem muito esse contato no corpo a corpo, né? Porque é uma tradição de povos. Como eu falei, somos 305 povos. E cada povo tem sua especificidade. Tem povo que só sabe fazer um ritual se for ali de mão dadas, se for cantando, se for fazendo troca de cachimbo, sabe? Então, é uma realidade que precisa ser... É um assunto que é muito delicado para poder explicar para o parente, você não pode dançar pegando na mão, você não pode dançar passando cachimbo. Porque isso é uma coisa, a gente sempre fala, nós já enfrentamos muitas guerras, né? A gente fala que o primeiro vírus que chegou foi quando os nossos territórios foram invadidos, onde nossas mães foram estupradas, onde muitos de nossas lideranças foram massacradas, foram assassinados, varridos da história, em nome do que se chama hoje de desenvolvimento. E a gente mostra hoje esse lado cultural. As pessoas precisam ser mais humanos. As pessoas precisam entender esse lado humano. Hoje nós estamos vivendo um momento assustador, onde a gente não pode abraçar uma pessoa, onde a gente não pode dar um aperto de mão, onde você não pode beijar uma pessoa. Então, as pessoas precisam entender que isso tudo que está acontecendo é um recado da Mãe Natureza. Nós estamos vivendo um cenário de guerra. A Mãe Terra está gritando por socorro. As pessoas reclamam do confinamento, as pessoas reclamam do isolamento. Vocês imaginam os animais que vocês prendem na cidade, que vivem nos zoológicos, que vivem ali preso, a vida deles, aquela rotina é ali. É como muitas pessoas estão vivendo hoje, reclamando do isolamento social. Sabe? É um pedido de socorro que a Mãe Terra está falando. É um aviso que a Mãe Terra está dizendo. Que as pessoas precisam ser mais humanas. Porque nós vivemos em um país capitalista, onde as pessoas preferem derrubar do que plantar. É preciso que as pessoas conversem entre si. É preciso que a pessoa diga para outra pessoa um eu te amo para sua mãe, um eu te amo para o seu pai, um eu te amo para o seu amigo. Porque a gente sente falta disso. E hoje as pessoas conseguem ver isso muito bem com esse confinamento. E os povos indígenas hoje estão passando por muitas dificuldades, porque muitos povos indígenas que vivem nos seus territórios, que dependem da caça,
que dependem do alimento natural ali do seu território, eles têm medo de ir procurar alguma caça na mata, porque os nossos territórios, com a pandemia, com o coronavírus, todos os veículos de comunicação estão focados no coronavírus. Enquanto isso, os nossos territórios estão sendo invadidos por madeireiros, por garimpeiros, por caçadores. Lideranças estão sendo brutalmente assassinadas em nome da ganância pregada hoje por esse atual governo, que prega o ódio, que discrimina e que desrespeita os modos de vida dos povos indígenas. Maravilha. Outra pergunta que nos fizeram aqui é se o eurocentrismo, né, contribuiu para esta visão heterocis normativa, contribuiu para essa visão heterocis normativa na nossa sociedade, na nossa cultura. E também contribuiu, também afetou as relações dos povos indígenas? Então, essas relações, quando começou, para muitos parentes, ainda foi como se fosse uma coisa assustadora, né? Foi porque era uma coisa de outro mundo. Eles vê outra pessoa, duas pessoas do mesmo sexo se acariciando, se beijando, para eles era algo novo. E isso é uma realidade que ainda vive muitos povos indígenas espalhados nesse Brasil. Pela mídia índia, a gente viaja muito hoje realizando oficinas em territórios indígenas, né? A gente viajava, depois com a pandemia a gente deu essa pausa aí e não temos previsão de volta. Mas a gente conseguiu ver casos, acompanhar casos de parentes que sofrem preconceitos da própria família, de parentes que são agredidos pelos próprios parentes, pela não aceitação, de dizer que se você gosta de homem, você deixou de ser indígena. Se você gosta de outra pessoa, você não é índio não, porque índio que é índio, indígena que é indígena, não namora com outro homem, não namora com outra mulher. Isso não faz parte da nossa cultura. Então, tem comunidades que passam muito por isso hoje em dia. Então, é um caso delicado, como eu falei no início, que precisa ser debatido, precisa ser conversado muito. Isso a longo prazo, para que as pessoas possam entender, né, o outro lado da história, que é, como eu falei, que é o lado do amor, que é o lado amoroso, o lado sentimental, que só sabe quem sente na pele o preconceito. Sim. Isso casa com uma outra pergunta também que foi feita aqui na nossa live, que é, a gente falou dessa relação que vocês defendem, né, de gênero e sexualidade, mas a gente sabe que isso vai diferenciar de uma etnia para outra, vai ser colocado de uma maneira diferente, e vocês trabalham nesse diálogo, como tu estás trazendo para a gente. Aí, algumas pessoas comentaram de alguns índios que foram, índios e índias que foram expulsos de tribo, que essa relação ainda acontece, né? E como é que vocês se relacionam com isso? Vocês identificam? Vocês tentam fazer algum trabalho com essa pessoa que saiu? Ou como é que se dá essa relação quando vocês têm essas notícias? Então, quando a gente começou a discutir a pauta LGBT indígena, foi no ENEI em Salvador, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação, Estudantes Indígenas, né? ENEI, Encontro Nacional de Estudantes Indígenas. Foi quando a gente trouxe essa pauta para ser debatida, para ser discutida dentro dos grupos de discussões que envolve a política indigenista, que envolve os povos indígenas, onde a gente pôde trazer essa pauta. E depois daí, então, a gente recebeu várias... Quem tomou a frente na época fui eu, a Tipiúce, Manoque, Povo Manoque e outros povos que estavam presentes de ministrar esse GD. E aí a gente começou, depois desse GD, que foi para nós a nossa surpresa, quando a gente propôs para o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas ter esse debate, a gente falou, ninguém vai se inscrever. E para nossa surpresa foi o GD que deu mais gente, que deu muita gente inscrita, a gente conseguiu realizar esse debate imenso. Depois desse debate, muitos parentes começaram a procurar a gente no perfil da gente pessoal, começar a conversar, a falar, a gente começou a conhecer outras pessoas, né, de outros povos. Foi aí então que a gente começou a se unir, a se fortalecer e a criar o coletivo Tibira, né, que hoje a gente está no Instagram, está no Facebook, e esse coletivo ele trata só da temática LGBT indígena, né, onde a gente escuta parentes que estão passando problema, onde a gente conversa com parentes, mas como eu falei, são assuntos ainda delicados nos territórios indígenas, mas a gente está planejando conversar, planejando seminários, encontros, para que a gente possa trazer essa pauta para ser debatido dentro dos encontros, tanto na base quanto a nível nacional, quanto a nível regional e nacional. A gente ia apresentar esse ano uma proposta para o acampamento Terra Livre,
que é um acampamento que acontece anualmente em Brasília, onde é o evento que reúne mais número de lideranças indígenas. E a partir daí a gente não conseguiu fazer por conta do coronavírus. Foi a partir daí, então, que a gente está pensando em realizações de seminários, de encontro, que a gente possa acompanhar mais perto esses casos. Eu acompanhei casos assustadores, sabe, de LGBTs que tentaram se matar, que sofrem preconceito da família. E o Tibira, ele traz esse debate hoje para os encontros, né? Para a gente poder tentar fortalecer mais ainda a luta dessa pessoa que vive lá na base e que sofre preconceito diário pelo seu próprio povo. Elisvan, a gente tem, e aí não é só a BGLT, diversos movimentos sociais LGBT têm atuado nesse campo do acolhimento, nesse campo, e aí eu estou colocando aqui à disposição não só a rede da BGLT, mas a rede de diálogo com a qual nós convivemos, à disposição também para o movimento, tá? Para que a gente possa dialogar sempre que possível, sempre que nós possamos contribuir de alguma forma, e também aprender muito com vocês para mudar e ter uma cara diferente, né, desse movimento LGBT, que às vezes também produz muito, né, esse formato europeu, esse formato americanizado de organizar movimento. Então, ouvir isso de vocês é fantástico, porque nos coloca uma realidade que é também ressignificar a nossa luta de movimento, a nossa organização de movimento para alguém, né, para um modo de fazer que é nosso também, que é desta terra também. Então, isso é perfeito. E muito se perguntou aqui sobre o trabalho da mídia ainda. Eu queria que falasse um pouco quais são os canais que vocês usam, passar esses canais para as pessoas, e falar que tipo de assunto vocês abordam, como é que vocês trabalham, com vídeo, com arte, que linguagem vocês usam nessas redes. Estamos curiosos. Então, a Mídia Índia foi um coletivo que surgiu em 2015, né? A princípio, era um coletivo só da terra indígena Araribóia. Foi fundado por mim, pelos meus dois primos, que são o Edivan Guajajara e o Ronilson Guajajara. Então, foi a partir daí que a gente fundou a Mídia Índia, através de um coletivo que quando eu me formei em jornalismo, a gente tinha uma ideia de dar um retorno para a comunidade, né? Foi aí que a gente resolveu fazer um curso de comunicação. E na época a gente trabalhou com o Coletivo 105 de Brasília e a gente fez o projeto Coisa de Índio, Alma Brasileira, né? Só que até então era uma coisa que envolvia não indígenas, né? E depois que passou todo esse processo, a gente falou que a gente queria uma coisa que fosse a nossa cara. E a gente já tinha muito contato com a galera da Mídia Ninja. A gente trabalhava muito, com vários diálogos com a Mídia Ninja, que é uma rede também alternativa que está aí ganhando o mundo. E a partir daí a gente deu a ideia de falar, então vamos fazer o Mídia Índia, né? Eu me lembro que foi assim, a gente estava em 2015, num ritual da aldeia, lá na aldeia Zutiwa, onde eu e os meus dois primos falaram, cara, vamos fazer uma coisa nossa, vamos fundar o Mídia Índia. Vamos fazer a Mídia Índia. E a partir daí a gente começou a alavancar, a fazer fotografias, a fazer curta-metragens, sabe, a trabalhar com depoimentos de liderança, a contar um pouco da história dos povos indígenas daquela comunidade, a ouvir um cacique que lutou pelo processo de retomada do seu território. E a partir daí a gente, vamos expandir. E a gente oficializou o Mídia Índia em 2017, no acampamento Terra Livre, onde a gente trouxe para apresentar para todos os povos que estavam presentes uma exposição fotográfica da cultura do povo Guajajara, que contava a tradicional festa do mel, que foi onde originou todas as outras festas dos povos Guajajara, que é uma festa tradicional, que aí vem a festa da menina moça, vem a festa dos rapazes, a festa do milho. E foi a partir daí que a gente falou que podíamos ir muito mais além para contar a história dos povos indígenas, contar a verdadeira história brasileira, a origem do Brasil, feita por nós indígenas, onde nós pudéssemos ser os protagonistas da nossa própria história. E aí a gente começou com realizações de oficinas, e a gente andou em diversos povos, fazendo oficina de comunicação, ensinando a fazer texto para a TV, texto para a rádio, fazer roteiro, fazer fotografia, edição de vídeo, todo esse processo a gente veio acompanhando durante todo esse tempo, né, de 2017 para cá, em vários territórios indígenas, né? É um projeto que está aí andando, né, em parceria com a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em parceria com a CONHAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e em parceria também com a Mídia Ninja. A gente faz vários trabalhos hoje em conjunto com a Mídia Ninja, é uma grande parceira aí que está abrindo espaço para a gente. E a gente está aí, né, trabalhando e fazendo com que as pessoas possam conhecer a realidade dos povos indígenas hoje aí, a nível nacional e internacional.
Maravilha. Agradecer aqui também a Mídia Ninja, que compartilhou a nossa chamada de hoje. Mídia Ninja também super parceiraça. Perguntaram aqui também sobre a relação com as pessoas mais velhas. A gente, alguns movimentos, e os povos indígenas também, né, tem uma relação com as pessoas mais velhas, que eu queria que falasse um pouco do que foi perguntado, para que isso nos inspire, inclusive, enquanto movimento LGBT, que, por vezes, não falamos sobre isso, né, de relação com pessoas mais velhas, esse debate, inclusive, da velhice, né? LGBT, um debate recente, que falasse um pouco sobre isso. Então, os nossos mais velhos, os nossos anciões, para nós é considerado nossa biblioteca de saberes. É o nosso conhecimento tradicional. E através de ouvir os mais velhos, de ouvir as nossas lideranças mais velhas, a gente consegue o contato, né, com a nossa ancestralidade, que é o outro lado espiritual, né, que todos os povos indígenas têm. É entender o processo de demarcação do seu território, é entender o processo, né, que vocês hoje estão vivendo, em querer que eles possam entender que você gosta da pessoa do mesmo sexo. Entendeu? É uma coisa muito cautelosa, é uma coisa muito delicada para se conversar, porque em muitos povos ainda tem essa relação de preconceito, de não querer aceitar, e a gente tem que ter esse diálogo, é preciso ter esse diálogo com urgência, porque a gente já teve casos de pessoas, de parentes que tentaram se matar pela não aceitação do seu povo, da sua comunidade, pela não aceitação das suas lideranças. Então, eu sei que é um assunto meio delicado, mas a gente precisa ser dialogado nas bases, nos encontros regionais, nos encontros locais. São assuntos que precisam ser debatidos e discutidos junto às lideranças que tem hoje em todo o Brasil, junto às organizações que têm o maior número de representatividade dos povos, como a COIAB e a PIB. E a gente tem conseguido dialogar, tem trazido esse espaço para ter esse diálogo, né, através do Tibira. A gente tem essas ideias aí, como eu falei, de realizar oficinas, de realizar encontro com essa temática, de trazer essa temática para que as comunidades possam estar se empoderando do assunto, possam estar conhecendo e descobrir tudo isso que está vivenciando hoje vários povos indígenas. E a maioria são jovens, né? E a gente também, para a gente ter um valor muito surpreso, também que a gente teve um caso que a gente ficou sabendo, né, já há um tempo atrás, de um cacique lá no Ceará, que é homossexual, é o cacique da aldeia, e ele tem um respeito muito grande pelas comunidades, pelos mais velhos. Então, acho que a gente, aos poucos, está conseguindo ganhar esse empoderamento, ganhar esse espaço, e a gente está lutando para isso, né? O que a gente quer é pintar as ruas desse país, é colorir as ruas desse país, mostrando a resistência dos LGBTs indígenas. Erisvan, aqui também tiveram algumas perguntas nesse sentido. A gente percebe que vocês conseguem já identificar, né, a homossexualidade presente nessa vivência. Mas e a transgeneridade? Vocês se depararam com pessoas transgêneras, né, com pessoas trans nesse processo de conhecimento dessas pessoas que vocês têm levantado? Então, a gente não tem ainda dados, né, mas a gente conhece pessoas que têm, né, mas a gente não tem ainda dados, como a gente falou, é uma coisa que a gente está começando, né, porque é um assunto delicado, a gente vem tratando desse assunto, que é bem recente, e muitos parentes, eles ainda têm esse receio, né, de se assumirem, né, de ter esse medo de se assumirem pela não aceitação da sua comunidade, pela não aceitação do seu povo. Mas tem casos, sim, de trans que a gente já conhece, que estão aí, que inclusive sofrem muito preconceito em seus territórios, sabe, que sofrem muita homofobia, mas estão aí aguentando, né, incansavelmente, levantando essa bandeira e fazendo valer esse direito. E o que a gente quer junto ao Tibira é fortalecer essa luta, que a gente junto possa prevalecer empoderados e possamos levar muito mais longe essa voz e que todos os povos e lideranças consigam entender que a gente apenas quer viver em paz, praticando as culturas, praticando todo esses rituais que tem em diversos povos, e a gente apenas quer viver livre, amando, sem preconceito e superando todos os obstáculos que estão por vir. Outra coisa, uma pergunta bem interessante que colocaram aqui pra gente. A gente vive aí o enfrentamento, né, de um discurso, um pseudo-discurso da ideologia de gênero, que ela é colocada por oportunistas religiosos, né, e por essa bancada evangélica e cristã nos congressos, nos legislativos Brasil afora,
que são justificativas para continuar nos tirando desse lugar da educação, nos tirando do lugar da cidadania e do direito. E os povos indígenas vivem, desde que nós chegamos por aqui, essa relação da evangelização dos povos. Como isso afeta e se isso aprofunda também essa questão do preconceito com as pessoas LGBTI nas diversas etnias. Afeta muito, isso afeta muito os povos indígenas, porque o processo de evangelização em territórios indígenas, a gente sempre fala, nós, movimento indígena, a gente não quer dizer, a gente não está obrigando a não ser evangélico. Pode ser evangélico, mas desde que respeite as tradições culturais de cada povo, desde que respeite os cantos, os ritos de cada povo, porque a evangelização, quando ela entra no nosso território, ela vai dizer que o nosso canto, que a nossa dança é coisa do demônio. Então, a partir daí, já afeta o outro lado. Porque quando você é indígena e pratica o seu canto, se você for homossexual, você ainda vai ter aquele preconceito duplo, como eu falei aqui no início. Porque os próprios evangélicos conseguem pregar isso na mente dos mais velhos, nas mentes dos caciques. Falando que aquilo é coisa do demônio, que aquele fulano não pode ser gay, que não pode ser assim. Porque em muitos territórios tem a cultura, né, de quando você passa pela festa, você tem que casar com uma mulher, construir a sua família, dar continuidade da luta do seu avô, do seu pai. E aí a gente pergunta, mas se eu não gosto de mulher, se eu gosto de homem, como é que vai ser se eu querer casar com um homem? Né? Então, é uma coisa que precisa ser debatida, porque, tipo assim, não é porque eu vou me relacionar com a pessoa do mesmo sexo que eu vou deixar de valorizar a minha cultura, que eu vou deixar de lutar por aquilo que é ideal para o meu povo, porque isso não vai influenciar em nada. Porque o gostar, o amar é uma coisa e a luta é outra coisa. Então isso não vai atrapalhar em nada. Mas a evangelização em territórios indígenas vem muito trazendo essa discriminação. Em meio à pandemia, a gente está vendo missionários que estão tentando entrar em territórios indígenas. A gente está pedindo para que as pessoas tranquem as aldeias, não deixem ninguém entrar, pedindo para parar, né, de ir em territórios indígenas. E aí vem os missionários e querem entrar nos territórios indígenas, forçado. Né? A gente fez uma campanha aí justamente com a Survival e conseguimos barrar uma missão de missionários que estavam aí querendo entrar em territórios, se eu não me engano, no Pará, né? Que queriam visitar, mesmo sem a ordem da FUNAI, sem direito que eles queriam entrar. Então é bom que as pessoas precisam entender isso. Infelizmente, o evangélico hoje, ele está acabando com a cultura dos povos indígenas, de muitos povos indígenas. E a gente, quanto movimento, a gente está aqui, indo a não evangelização dos nossos lideranças, a não evangelização dos nossos mais velhos, porque eles, para nós, são a nossa luta, a nossa ancestralidade, que nos dão força para continuarmos firmes defendendo o nosso território. Bom, e aí, a gente é olhada, assim, o povo olha pra gente e acha que nós somos a mesma coisa, né? Fala tudo gay. Não, nós temos diversidades entre nós estamos, inclusive, falando sobre essas identidades aqui em diversos momentos. A gente olha para a África e acha que é tudo a mesma coisa. E isso acontece também, né, dos povos indígenas. A gente olha e acha que é... E como tu já trouxeste, existe muita diferença. Eu sou paraense. E antes de eu sair do Pará, eu tive conhecimento de um caso, alguns anos atrás, não muitos, né, mas alguns anos atrás, de um índio, né, que, para ele viver a sua sexualidade, ele saiu, né, de uma localidade e foi para outra, aonde ali ele conseguiu viver com um outro rapaz. Sim. Então, isso também difere. Tem lugares que o debate flui mais um pouco, tem outro que aceita uma parte. Isso acontece, e eu imagino que esse debate e essa atuação de vocês, né, tem que lidar também com essa diversidade. Sim, sim. E tem uma coisa, é bem legal tocar nesse assunto, tem um filme de um parente nosso, um curta-metragem, que não sei se vocês já assistiram, as pessoas que estão assistindo aqui não tiveram assistido, que assiste, está disponível no YouTube. É um filme onde o parente Anderson Ticuna é protagonista, que se chama Antes o Tempo Não Acabava. E ele traz essa temática que você trouxe aí. O filme conta a história de um personagem que teve que sair do seu território para viver na cidade, porque a comunidade dele não aceitava ele como homossexual. Ele teve que sair do seu território, teve que fazer uma luta. Os parentes não aceitavam o nome dele. Ele teve medo de ser morto, tinha vergonha do seu próprio nome, porque o seu povo dizia
que ele não era indígena porque ele era homossexual. Então o filme conta essa história, que ele vai para a cidade, que ele muda de nome, faz uma luta cansada para mudar de nome, para poder reconstruir a sua vida e começar do zero. Então, tem muitos parentes que passam por isso hoje em dia. É como eu falei, assim, é um assunto muito delicado ainda, mas é um assunto que precisa ser debatido, porque a gente precisa quebrar esses obstáculos, quebrar essas barreiras e fazer valer essa esperança de muitos LGBTs indígenas que existem e sofrem por isso hoje em diversos territórios nesse Brasil. Então, gente, olha aí essa dica maravilhosa em tempos de isolamento, que a gente está vendo um monte de série, um monte de coisa. Antes, o tempo não acabava. É isso, né? Isso. O nome é documentário. É um filme. Isso, é um curta. É um curta-metragem. Antes o tempo não acabava, gente. Isso. Vamos assistir, vamos comentar aí, né, nas nossas redes para a gente falar sobre isso. E também foi tocado aqui a questão da educação, Brisman. Alguns movimentos, por exemplo, o MST usou muito isso. Essa nossa galera ainda aqui, esse quadro que eu guardo com todo carinho, que é da galera dos LGBT Sem Terra, usaram muito a educação para fazer com que essa pauta chegasse. Nós também, né, como um todo, o movimento LGBTI como um todo, ele tem debatido muito a necessidade da gente debater no campo de educação, gênero e sexualidade. Essa é uma estratégia que vocês usam? Como é que vocês se relacionam com isso, com esse debate e com a educação entre vocês? Então, para a gente, a educação é a base de tudo, né? A gente sempre fala. Mas a educação indígena em muitos territórios ainda é precária. A educação indígena ainda é precária em muitos municípios, em muitos povos. E a gente meio que luta por essa... A gente tem essa luta incansavelmente, tem uma educação de qualidade para os povos indígenas. E através da educação, a gente tem trazido para as pautas, né, para dentro das escolas, esse debate de falar da homossexualidade indígena, para que as pessoas possam também já ir tendo conhecimento de como que é e mostrar que esses LGBTs indígenas, eles existem. Eles precisam ser reconhecidos e principalmente na escola, na educação, que é a base que vai fazer que as pessoas cresçam sem preconceito, cresçam sem discriminar. A gente tem dialogado muito, sim, eu quero falar aqui com o pessoal do MST, sabe? Com o Rony, lá de Brasília, tem sido um grande parceiro, que tem dialogado muito com a gente. Quero mandar até um beijo para ele aí, que eu acho que ele está nos assistindo. Ele tem dialogado muito com a gente. A gente está pensando, quando tudo isso passar, em realizar, sabe? Um processo de encontro, de oficinas mesmo, porque eles têm uma experiência muito boa, eles têm um movimento dele muito forte dentro do MST, e a gente quer fortalecer mais ainda. A gente tem dialogado muito com essa galera, com o pessoal do Distrito Drag lá de Brasília também, a gente tem tendo esse diálogo com eles, para que a gente possa trazer para os territórios indígenas esse curso, trazer debates para as escolas, trazer essa temática para ser debatida, sabe, com todos, para que as pessoas possam entender como que é essa vivência hoje nos territórios indígenas e como que a gente pode estar acabando com essa discriminação e com esse preconceito em diversos territórios. Perfeito, também. Quando a gente estava falando aqui, eu já tinha colocado a você, a BGLT, à disposição também, sim, mas está nos assistindo também aqui a galera da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, muito que bom, também está colocado aqui à disposição no debate da transgeneridade. Assim que passar isso, a gente quer se encontrar, quer debater, quer se conhecer e quer aprender umas com as outras. E bom. Só uma coisa que eu esqueci de falar também, em Brasília, lá tem uns estudantes indígenas, sabe? Tem um número de estudantes indígenas hoje muito grande lá em Brasília. E tem uma galera que é do Chibira também, que estão lá presentes, que eles estão fazendo essa luta diariamente, sabe? Que estão construindo artigos sobre a temática, estão criando canais no YouTube, estão escrevendo reportagens aí. Tem muitos deles que estão do coletivo, que fazem esse processo de estar levantando essa temática dentro da UNB, que também é onde tem muitos LGBTs, mas também tem muita gente homofóbica. E a UNB tem, os estudantes da UNB têm trabalhado muito essa temática, com artigos, sabe, trazendo mais essa visibilidade de como que é a questão dos LGBTs, porque é aquele que eles falam, né, por viver em território urbano, por sair do seu território para poder ir estudar, então acaba tendo esse preconceito ainda, na verdade, triplo, né, por ser gay, por morar na cidade, por ser indígena.
E eles enfrentam muito isso aí também dentro da UNB, mas eles estão reforçando, levantando a bandeira e estão dando visibilidade à luta dos LGBTs indígenas. É interessante, a gente falou de educação, tu falaste da universidade. Quando eu estava na minha terra, lá no Pará, eu também tive oportunidade de conhecer, né, alguns povos e eu vi esse movimento, né, de pessoas que saíam para ir para a universidade, né, e retornar isso para um trabalho ali para o seu povo. E como é que é isso? Como é que sair desse local e ir? Deve ser uma trajetória que enfrenta também muitos preconceitos. Eu acho que é a gente também pensar a interseccionalidade de tudo isso, né? Como é essa experiência? Tu te formaste em comunicação, né, na Federal do Maranhão. Como foi essa trajetória também? Divide isso com a gente. Então, assim, é uma coisa meio complicada mesmo, porque assim, a gente às vezes tem que sair dos nossos territórios para poder estudar no território não indígena, pelo fato de não termos universidades de qualidade para que a gente possa se formar dentro dos nossos territórios, por não ter uma universidade indígena próxima aos territórios, ou ter dentro do próprio território. Então a gente tem que ir para a cidade para estudar. Então a gente sempre fala, né, não é porque eu saio da minha cidade e vou ter o contato com o não indígena, né? Porque nós indígenas podemos ser não indígenas, mas nunca vamos deixar de ser quem somos, porque a nossa luta, as nossas raízes correm em nossa veia, porque a gente luta pelo aprendizado da base, de mostrar a nossa cultura, de mostrar a nossa realidade, de mostrar a incansável luta de 520 anos de resistência. E ainda muitos passam por isso, de vir para a cidade, estudar e depois querer voltar no território, tem aquela indiferença, porque as próprias comunidades se sentem diferentes, tipo, ele agora mora na cidade. E tem muitos que passam por isso, entendeu? Infelizmente, é uma realidade que precisa ser dita. Por exemplo, a própria CESAI, hoje, a gente teve aí, se eu não me engano, o 7º morto por coronavírus, e a CESAI, 7º indígena morto por coronavírus, e a CESAI está contando só como 2 ou 3, porque eles não estão contando os indígenas que vivem em contexto urbano. Então, é um preconceito estampado na cara, sabe? Porque os indígenas, quando saem do seu território para estudar na cidade, por melhoria de vida, por querer levar benefícios para a sua comunidade, eles acabam tendo esse preconceito. Onde o próprio órgão, que é para ajudar, que é para defender, acaba discriminando. Não vou ajudar porque ele mora na cidade. Infelizmente, existe isso hoje em diversos povos hoje aí. E a gente precisa estar enfrentando os obstáculos para poder dizer e fazer valer a nossa voz e ter espaço também. O movimento negro nos coloca muito isso, assim, que vai para o lugar da educação e que não se enxerga naquela história contada. Sim. Que é uma história contada a partir do olhar europeu, do olhar embranquecido, assim. Tu também sentiste isso quando tu chegou lá, e eu não estou falando só da história do Brasil. Você tem uma matemática europeizada, você tem tudo com uma visão muito embranquecida de tudo isso e dessas gerações. Tu tiveste esse impacto também quando chegaste na universidade, na escola? Sim, eu tive esse impacto, porque quando eu cheguei na universidade, que eu lembro que eu estudei aqui, as pessoas dizem, passou um indígena aqui, diz que tem um índio aqui. Entendeu? E eles esperavam que eu chegasse lá na faculdade, pelado, pintado e de cocá. Porque muita gente tem essa imagem do indígena ainda hoje. Que o indígena para ser índio é aquele que vive lá na mata, que é isolado, que não fala português. E hoje não, hoje nós estamos ocupando os espaços. Hoje nós temos indígenas professores, advogados, vereadores, prefeitos, doutores, sabe? Mas a gente foi uma luta incansável, nosso de ir atrás, de fazer valer nossos direitos. Porque a gente precisa também estar ocupando esses espaços. As pessoas precisam entender que o Brasil é um país indígena. É um país indígena. O Brasil é indígena. Porque as nossas mães foram estupradas, nossas lideranças foram assassinadas, foram massacradas. E o Brasil precisa acordar e entender e saber respeitar a luta dos povos indígenas. Porque a luta que a gente faz hoje é a luta pela nossa ancestralidade. A luta por aquelas lideranças que hoje são varridos da história, foram varridos da história. Porque os próprios livros didáticos nas escolas ainda contam como a gente vivia há 1.500 anos atrás. Que é o índio para ser índio tem que ficar na aldeia. E não é isso. É hora de ocuparmos espaço, como a gente está ocupando. Quando nós tivemos a Sônia Guajajara, a primeira indígena a ocupar uma chapa presidencial desse país. Para a gente foi uma conquista muito grande de fazer volar. Foi a primeira indígena que ocupou esse espaço. E ela não caiu ali de gaiata no navio.
ela teve todo um processo político de luta territorial, de luta em benefício das comunidades indígenas. E ela foi ali contemplada por diversos povos indígenas do Brasil, porque antes dela aceitar esse convite, ela conversou com todas as lideranças hoje que estão caminhando aí em defesa do bem viver, em defesa de proteção territorial, em defesa da Mãe Terra. Porque as pessoas precisam entender, enquanto tiver água, enquanto tiver mata verde, esse território brasileiro será habitável por pessoas que continuam respirando bem. Porque se não for a nossa luta na base de proteger o território, de proteger a Mãe Terra, daqui mais uns dias não vai ter outro planeta, porque não existe planeta B. O planeta é esse. E esse planeta hoje, que ainda continua verde, é graças à luta territorial dos povos indígenas. É uma delícia te escutar, viu, meu amor? Está sendo uma delícia mesmo te escutar. Obrigado. O Paulo Mariante já adiantou aí na nossa conversa, te convidando, ou convidando vocês, para quando tiver nosso próximo congresso da BJNT, que tudo isso passar. Da outra vez, no nosso último congresso, o pessoal do MST esteve, a gente quer reiterar, queremos reiterar esse convite. Claro. E também teve uma pergunta aqui sobre a questão internacional. Eu sei que é recente esse debate, essa organização de vocês, mas vocês já tiveram contatos e relações com outros LGBTs indígenas em outros países? Elas também estão debatendo essa questão? Tu tens conhecimento de alguma coisa que tu possa relatar para a gente? Sim, a gente tem sim contato já com outros povos de outros países. Estamos tendo esse contato de trabalho, de diálogo também. É que a gente falou, a gente primeiramente está se organizando aqui enquanto a nível nacional, para a gente poder expandir mais essa luta, mas a gente tem conversado sim, tem ouvido várias ideias dele, tem ouvido várias temáticas e vários temas que eles estão também nos ajudando, com várias discussões, como que a gente pode abordar determinados temas. A gente tem feito esse contato e temos visto assim, um resultado muito bom. A gente tem tendo contato, um diálogo muito bom. E quero dizer que estou muito feliz também de estar falando com você aqui, de ver que a galera está aí disposta a estar conversando com a gente, que a gente possa construir junto uma temática democrática para todos, que nós possamos caminhar juntos, porque essa bandeira colorida aqui, ela não é só de vocês, ela é nossa. Nós vamos lutar por ela e por todos que apostam no mundo melhor. Uma maravilha. Eu estou conversando contigo, em diversos momentos eu estou me arrepiando, assim, de estar muito feliz da gente estar tendo esse papo, que seja o início de várias pontes, né, de diversos outros movimentos também que trabalham especificamente com juventude, que trabalham especificamente com negritude, que trabalham, né, em diversos campos. Tem muita galera aí para a gente fazer ponte e se conhecer mais, se fortalecer mais nesse processo. Eu também anotei aqui uma pergunta, deixa eu só pegar que eu não anotei ela toda. A galera está perguntando, a galera pediu para te reforçar um pouco disso que tu falaste, que o órgão não contabiliza essa questão das mortes pelo corona. Que tipo de medidas de prevenção, quem vive, né, que os povos indígenas estão fazendo para se prevenir contra essa pandemia que está aí, né? Então, Sam, a gente tem organizado, através do Mídia Índia, através da Cuiaba, através da PIB, vários podcasts, vários vídeos, vários cards, explicando para os parentes como que eles podem se prevenir. Porque ainda, como eu falei, dentro das comunidades é muito preocupante, porque a gente faz tudo na coletividade. Então a gente tem feito essa série de podcasts, porque eles não têm um acesso muito bom também nos territórios indígenas. Então quem tem acesso consegue baixar o podcast, vai para a aldeia, chega lá, coloca na radiofonia e consegue passar o recado para as comunidades. A gente tem feito lives nas nossas redes, né? Como eu falei, tem a Mídia Índia, tem a PIB, tem a Coiab. A gente tem feito os lives em nossas redes, tem organizado live com cacique, com lideranças, conversado com enfermeiros da saúde que trabalham, enfermeiros da saúde indígena, enfermeiros indígenas, médicos indígenas, para que eles possam estar explicando para os parentes como que eles devem se cuidar para poder combater esse coronavírus que está tendo muito em territórios indígenas. Já tem um número assim, né, a gente está contabilizando os números geral, e tem muitos, principalmente em Manaus, é um caso que está afetando muito comunidades indígenas. E a gente está aí nessa luta incansável. A gente lançou agora, através da PIB, a PIB lançou, né, em parceria com a Mídia Índia, com a Coiab, com a Mídia Ninja, o Abril Vermelho. A gente está com a campanha aí nas nossas redes, sabe?
com lives, com músicas culturais, com debates, com conversas. Então, é uma programação que você pode conferir nas nossas redes, você pode acessar nas nossas redes, que vocês vão estar por dentro de tudo que está acontecendo, de todo esse trabalho lindo e maravilhoso que nós estamos fazendo para dar visibilidade, porque esse ano não vai acontecer o acampamento Terra Livre, mas a gente fala, nós vamos ocupar as redes, mostrar a resistência dos povos indígenas. A gente vai estar com programação devasta todo esse abril, que é o Abril Vermelho aí que está acontecendo. Tem várias lives de diversos coletivos também, como a Rádio Yandê, como a Rejuinde, sabe, que está fazendo várias lives, fazendo várias temáticas para que juntos possamos fortalecer mais ainda e dar visibilidade à luta dos povos indígenas. Então, só para a gente falar, para quem não conhece, tu falaste de diversas siglas aí, Rejuinde, SESAI, né? Explica para a gente o que é essas siglazinhas, que a gente adora uma sigla. Né? A gente, LGBT, depois LGBTI, LGBTQIA+, a gente adora a sigla. Então, Mamô, ensina pra gente essas siglas. Então, na verdade, a SESAI é a Secretaria Especial da Saúde Indígena, né? Que está aí para... É uma secretaria que está feita dentro do Ministério da Saúde para cuidar diretamente da saúde dos povos indígenas. Mas hoje está sofrendo um sucateamento pelo atual governo aí, que está cortando todos os benefícios, né? E a Rejuinde é a Rede de Juventude Indígena. É uma rede que existe para fortalecer as capacidades da juventude. A Rejuinde, ela não representa a juventude indígena, ela fortalece as capacidades, dando visibilidade à luta das bases, onde os parentes mandam vídeos, a galera divulga, o parente manda história, a galera divulga. Então, é uma rede que está aí fortalecendo as capacidades e dando visibilidade do que acontece na base hoje local de cada comunidade. Maravilha. E eu vi uma matéria hoje, inclusive, falando que essa secretaria, ela gastou quase nada, né, do orçamento, foi um valor irrisório, eu não me lembro o valor específico, mas era um valor irrisório para a pauta indígena e que a PGR estava cobrando do Ministério. Sim. Para a gente é um absurdo isso, porque tipo, tudo que vem ligado para os povos indígenas, as pessoas tipo, não ligam. São poucos que querem fazer valer esse dinheiro para que cheguem nessas comunidades. Como eu falei, as comunidades estão passando por momentos difíceis, com falta de alimentação, com falta de estrutura de saúde nos territórios. A gente está realizando várias séries de vaquinhas coletivas para conseguir arrecadar dinheiro, para poder comprar alimentação para as comunidades indígenas hoje, que sofrem muito com esse coronavírus, que estão sem ter o que comer e estão passando necessidades. Gente, a gente está caminhando para o final do nosso papo. Passa rápido, mas a gente aprendeu muita coisa. Eu aprendi muita coisa conversando contigo, anotei diversos termos, inclusive para me corrigir no processo, viu? Eu estou aprendendo muito na conversa. Como eu disse, eu espero que isso seja o início de uma conversa que não é comigo, pessoa Cine, mas é com a BGLT, com diversos movimentos LGBT que a gente precisa chegar junto mesmo. A gente identifica diversas questões que a gente falava desde o começo, quando esse presidente foi eleito. A gente avisava do genocídio, a gente avisava o que ia ser, e ele elencou alguns alvos principais no começo, e a pauta indígena, a pauta LGBTI, era uma dessas pautas, né, de gênero, pautas que ele elencava como naquele momento. Então, eu imagino que se colocar como LGBTI, como indígena nesse momento, é o ser o alvo do alvo. Então, quero te dizer que nós estamos juntas, sim, nessa defesa. Tu podes contar com a gente, vamos caminhar juntos e juntos. Eu queria que você terminasse trazendo um pouco o que tu falaste no começo. Muita gente entrou no meio da live e está perguntando sobre como as etnias, como os povos indígenas se relacionam com a pauta de gênero e sexualidade. Então, eu queria que tu finalizasse aqui esse nosso papo, falando um pouco para as pessoas, né, como é que vocês têm se organizado recentemente, como vocês têm identificado, e como esse debate se dá, e como vocês têm se relacionado com isso. Então, a gente tem um coletivo nosso, que é o Coletivo Tibira, né? É um coletivo formado por indígenas de diversos povos espalhados nesse Brasil, e a gente está trazendo essa temática dentro do movimento indígena para estar discutindo, estar debatendo essa bandeira nas comunidades, com os caciques, com as lideranças, para que a gente possa ter esse respeito e esse reconhecimento de dizer que nós apenas queremos amar, né? Passar por cima de todo ódio, todo preconceito, e mostrar que essa luta é que vai fazer valer os direitos dos LGBTs indígenas. Essa conversa de diálogo na base,
essa conversa de diálogo com liderança a nível nacional, para que a gente possa caminhar juntos, fortalecendo mais ainda a luta do Tibira, que a gente está aí lutando por todos aqueles que acreditam no mundo melhor. E, sim, para finalizar, na verdade, eu queria ler um poema que me fez muito forte. Esse poema eu li ontem, e ele é bem pequeno, e eu só vou ler para a gente poder finalizar. Coisa rápida. Por que você me bateu? Por que você fez isso? O que foi que eu te fiz? Por que o meu jeito te incomoda? Por que a minha orientação sexual tira a tua paz? Por que um homem que anda na rua de mão dadas com outro, homem, sem fazer nada demais, merece ganhar um tiro no peito? Por que tanto ódio? Por que é difícil viver no mesmo planeta que eu? Por que não é possível Deus gostar de mim também? Por que não podemos viver feito irmãos? Por que a minha felicidade despeça em você a agressividade? Por que a vontade de bater ao invés de abraçar? Por que o meu desejo fere a tua moral? Por que você prefere a violência ao invés do amor? Por que não podemos ser amigos? Por que não podemos viver respeitando uns aos outros? Por que é difícil aceitar que duas pessoas do mesmo sexo se amem? Eu teria tantas perguntas a fazer se não tivesse nesse buraco agora, escuro, fechado, sem ar, de onde jamais verei de novo a luz do sol, trancafiado e esquecido, deixando tantos sonhos para trás, passando a fazer parte de uma estatística vergonhosa de nosso país homofóbico. Mike Sullivan. É o Mike Sullivan, que é um escritor aí que eu me identifico muito. Muito forte. A gente é um país que se construiu, né, com genocídios, né, com esse tipo de violência. Então, está na nossa história resistir e tentar superar tudo isso. Então, vocês têm uma mensagem incrível. Para mim, foi uma hora maravilhosa da minha vida, que está marcada na minha trajetória, está marcada na trajetória da BGLT. Eu queria te agradecer imensamente pela oportunidade que você nos deu de aprender, nos colocar à disposição, porque eu sei que o debate de gênero e sexualidade, ele é difícil. Todas nós que estamos acompanhando essa live, várias pessoas militantes estão acompanhando tanto que vocês trouxeram, e quem veio, gente, curta a nossa página aí, abglt.oficial. E eu queria que tu falasse também a nossa @abglt.oficial. E a de vocês, para quem veio para a BGLT, curtir também. Fala aí pra gente. Claro, claro. O nosso é @mídiaíndiaoficial. E também tem as nossas redes, né, que estão aí divulgando tudo. Se você quer saber sobre a luta do movimento indígena, siga @PIB-oficial, siga @Coiab, siga @Rejuinde e todos os outros coletivos que existem aí para que a gente possa somar junto, sabe? E quero agradecer à BGLT, a Símio, você por ter esse debate maravilhoso. Espero poder te encontrar, que nós possamos conversar muito mais, que a gente vai muito mais além das redes, que podemos ter isso corpo a corpo quando tudo isso passar. E dizer para as pessoas que nos assistiram, muito obrigado. E dizer que o Brasil precisa entender que o amor prevaleça. Menos ódio e mais amor. Tire o seu preconceito do meio, que eu quero passar com o meu cocá. Arrasou! Arrasou muito! Muito obrigada. Passa para mim no zap esses @todos, que eu vou salvar esta live, não vou perder dessa vez. Tá. E quando a gente publicar no Face, a gente vai colocar todo mundo. Obrigada, meu amor. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo que estava com a gente. Terça-feira, 17 horas, nós estamos aqui novamente com mais um Diálogo LGBTI. Elisvan e toda a galera da Índia, toda a galera dos LGBT indígenas, muito obrigada. Tchau, um beijo, tchau. gente. Beijo. Fique em casa.